Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. E nós vamos ler o verso número 5 e 6. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, ministrando a palavra do Senhor, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir, absorver e sermos transformados através dessa palavra poderosa e desse Espírito que está neste lugar. Nos abençoa através dela, nos direciona através dela e nos faz sair daqui diferente da forma que entramos, Pai, no poder que está no Senhor, na Tua palavra e no Teu nome. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, aqui em João capítulo 14, Ele está vivendo os seus últimos dias antes de ser crucificado. Jesus ali está dando suas últimas direções aos discípulos, está ali falando sobre o que aconteceria, como aconteceria, de que tempo aconteceria. E você consegue imaginar que aqueles homens, eles tinham tido o privilégio e a oportunidade de caminhar com Jesus, o Filho de Deus, durante 3 anos e meio aproximadamente. E agora Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que morrer e eu vou ter que ir embora, vocês não vão estar mais comigo aqui, faz parte do meu chamado, faz parte daquilo que eu preciso fazer, faz parte do propósito pelo qual o Pai me enviou. E todo mundo fica com medo, meu irmão. Eles perderiam a sua referência, eles perderiam aquele que falava ao coração deles. Mas Jesus, entendendo a forma que as coisas estavam, sentindo o clima, Ele falou assim: gente, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou preparar um lugar e vocês vão chegar lá comigo. E daí interessante que o desenho era esse: Jesus disse: eu estou indo, vocês vão ficar, e eu vou preparar um lugar e depois vocês vão. Mas não passou o endereço, não passou a localização no Waze, não deixou nada anotado. E Tomé, ele faz uma pergunta, meu irmão, e às vezes a gente julga Tomé de forma errada, sabe? Porque Tomé às vezes faz algumas perguntas e parece incrédulo, mas Tomé faz umas perguntas que eu e você queríamos fazer. Às vezes ele tem inquietações que nós temos no nosso coração e a gente não consegue verbalizar, porque a gente acha que isso é falta de fé. E a gente acha: não, eu vou ficar pensando aqui, conjecturando do meu jeito, mas eu não vou me expressar não, eu não vou perguntar, eu não vou me posicionar nisso. Mas Tomé não era essa pessoa. Ele vai lá e pergunta: Senhor, tá bom, gostei da história, o Senhor veio, o Senhor vai preparar um lugar, vai ser bonito, vai ser bacana, mas Senhor, nós não sabemos o caminho, a gente não sabe como vai chegar lá. Tem promessa, Deus? Tem. Tem propósito para a vida da igreja? Tem. Tem um destino para nós? Tem. Mas como a gente vai chegar lá? Eu não sei se eu sou a única pessoa que pensa coisas assim. Eu e Tomé, né?
Porque às vezes a gente vê Deus falando tantas coisas na palavra, tantas coisas no Espírito, e a gente para pensar para a nossa vida hoje, para aquilo que a gente está vivendo agora, para o nosso dia a dia, a gente fala assim, tá bom, é Deus quem disse, mas como? Que jeito? Como que isso vai acontecer comigo? Como que isso vai acontecer com a minha família? Como que isso vai acontecer com o meu futuro? Como isso vai acontecer com o meu ministério? Como que vai resolver essa situação? E Jesus, ele volta para essa pergunta de Tomé, e ele diz o seguinte: Tomé, é o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que é o lugar que eu estou preparando, se não for por mim. Tomé, o negócio é o seguinte: se você quer chegar aonde eu quero que você chegue, não tire os olhos de mim, não tire os olhos daquilo que eu ensinei, não tire os olhos da minha palavra, não tire os olhos dos princípios que eu deixei para você, de tudo aquilo que eu disse, de tudo aquilo que eu testemunhei da parte de Deus. Esteja conectado comigo, irmão. As dores de Tomé são as nossas dores, porque tem palavra de Deus para a sua vida, tem promessa de Deus para a sua vida, tem um futuro de Deus para você. Jeremias vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho diante de vós, pensamentos bons, pensamentos de paz. É Deus falando. O apóstolo Paulo diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao pensamento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se a gente for folheando a Bíblia, se a gente for vendo as promessas, se a gente for vendo os direcionamentos de Deus, meu irmão, tem muita coisa para você, tem muita coisa para a tua casa, tem muita coisa para o teu futuro, tem muita coisa para as suas emoções, tem muita coisa para o seu ministério. E a gente entende que isso é verdade, porque é a palavra. Mas como eu vou chegar lá? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é a jornada? Quais são os passos que eu preciso dar? E Jesus responde para Tomé: Tomé, olha para mim, cara. Você está em dúvida do que está acontecendo ao teu redor? Olha para mim, eu sou a resposta. Tem muitas vozes falando na tua cabeça, tem muitas dúvidas no teu coração. Para um pouco, Tomé, olha para mim. Olha para mim, que eu tenho um destino para você, e desse destino eu já preparei a jornada, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não está propondo nada novo para Tomé. É que Tomé estava tão preocupado com a ausência física de Jesus, que tinha esquecido de fato quem Jesus era. É por isso que muitos de nós, na nossa caminhada, preferimos nos apegar muitas vezes em coisas físicas, materiais e visíveis, porque não conseguimos enxergar Jesus, não conseguimos andar por fé e não por vista. Então a gente se apega no trabalho, se apega na carreira, se apega no nosso entendimento, se apega em um relacionamento, se apega em um líder, se apega em uma figura, se apega em qualquer outra coisa. E Tomé, ele estava querendo isso, exatamente isso. Senhor, o Senhor vai, mas o que o Senhor vai deixar para direcionar a gente então? Ele diz: nada, Tomé. Eu continuo sendo o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nada vai mudar, Tomé. Você deve continuar olhando para mim. E quando Jesus ele faz essa proposta dizendo: olha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, ele não está falando de nada que os discípulos não tinham visto. Você não viu como eu fazia? Mas você não aprendeu comigo? Será que você, nesses 3 anos e meio, você não conseguiu entender nada daquilo que a gente está fazendo aqui de fato? E se você continuar olhando para mim, mesmo eu não estando aqui, nada vai mudar, porque eu continuo sendo o mesmo. Você podendo pegar em mim, ou você crendo em mim, nada muda. Nada mudou.
O mesmo Deus que fez os milagres do passado, o mesmo Deus que habitou no meio da humanidade, o mesmo Deus que curou enfermos, que tocou em paralíticos, que expulsou demônios de gente possessa, com imposição de mãos, com saliva, com partir do pão. Ele continua disponível, acessível, é o mesmo Deus. E Ele deixou algo preparado para nós, essa promessa de João 14: não se turbe o vosso coração. Para de se preocupar de forma demasiada. Você está criando monstros que não existem. Deus já preparou tudo. Já está tudo pronto. Efésios vai dizer que o Senhor preparou para nós o caminho o caminho das boas obras, para que você pudesse andar por ele. O caminho já está pronto. Ele já deixou tudo preparado. Existe uma jornada para você, que se você trilhar ela, o Senhor já tem preparado ela para você, porque você não está vendo, porque você está vivendo hoje. Mas o nosso Deus não é o hoje, nosso Deus é o ontem, nosso Deus é o agora, nosso Deus é amanhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você está vendo o momento que você está vivendo agora, mas já tem um caminho preparado. E se você olhar para Jesus, para aquilo que Ele nos ensina, para aquilo que Ele nos deixa, você não tem como dar errado, não tem como não dar certo. E a primeira proposta que Jesus coloca para Tomé e para os discípulos que ali ouviam é a seguinte: Tomé, eu sou o caminho. Jesus não é um ponto de chegada. Jesus não é, eu vivi uma vida errada, eu vivi uma vida toda torta, e eu encontrei Jesus, cheguei. Não, Jesus não é ponto de chegada. Jesus é um ponto de partida. Ele é um caminho pelo qual nós vivemos a nossa vida, pelo qual nós seguimos. E quando nós trilhamos o caminho do Senhor, quando nós vivemos o caminho do Senhor, nós podemos ver os feitos do Senhor na nossa vida. Aquilo que Jesus falava que Ele era, aquilo que os homens tinham presenciado: eu sou o caminho que leva as pessoas até o Pai, eu sou o caminho que conduz as pessoas à paz que excede todo entendimento, eu sou o caminho que leva as pessoas para viver uma nova vida. Era isso que Jesus era. Jesus se movia no propósito. Jesus sempre andou por um caminho, nunca um caminho torto, sempre um caminho reto, no propósito pelo qual o Pai tinha o chamado. E Ele tem nos chamado para continuar essa jornada, andando pelo caminho que Ele nos ensinou. Jesus não era um cara de agenda, meu irmão. Jesus não era uma pessoa que tinha, eu preciso fazer tal coisa, olha, tal coisa nesse dia, esse dia aqui eu preciso aqui. Não, Jesus era o que era. Jesus não precisava traçar um caminho, Ele era o caminho. Jesus não pensava, acordava pela manhã dizendo: eu preciso curar um paralítico agora, e na hora do almoço tem que curar um cego, e no final da tarde tem que multiplicar pão para um monte de gente, minha agenda está cheia hoje. Jesus era. O propósito do Senhor era caminhar segundo a vontade do Pai. E enquanto Ele caminhava na vontade do Pai, as coisas aconteciam. E Jesus nos chama para caminhar nesse caminho que Ele deixou para nós. Ele nos chama para andar por essa via. E às vezes a gente está tão preocupado com coisas pontuais, a gente fica conjecturando: isso aqui tem que ser assim, isso aqui. Não, viva. Só viva. É bonito ver a igreja hoje. Tem bastante gente, irmão. Saiu 200 crianças lá para cima e tem um monte de gente aqui ainda. É bênção. É bênção de Deus. Mas quando a gente entrou aqui, a nossa preocupação nunca foi cadeira cheia. Eram vidas sendo transformadas. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho do Senhor, essa é a jornada que o Senhor deixou preparada para nós. A gente não pode sair fora. Tem gente que está querendo ter o resultado do Senhor, daquilo que o Senhor preparou, mas trilhando um caminho avulso. E Ele está dizendo: Tomé, eu sou o caminho. Você quer avançar, Tomé, e chegar onde você sabe que eu deixei preparado para você? Você quer ter as promessas se cumprindo na sua vida? Anda pelo meu caminho. Não existe atalho.
Não existe uma rota alternativa. Ou nós andamos no caminho de Deus, ou nós trilhamos o nosso próprio caminho e teremos o resultado que o nosso próprio caminho pode nos dar. Jesus, ele estava dizendo: Tomé, olha, eu deixei já uma jornada para vocês, eu deixei tudo preparado. Quando nós olhamos aquilo que Deus espera de nós, lá em Mateus 28, Marcos 16, ele fala sobre o ide, pregai o evangelho, expulsar demônio, batiza as pessoas, façam discípulos. E a gente acha que o caminho, que o nosso propósito é o resultado. Não, o nosso propósito é o caminho. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? É o caminho. Você não estava caminhando para cumprir o propósito. Caminhar é cumprir o propósito. Viver uma vida diária com o Senhor é cumprir o seu propósito. Seguir os princípios de Cristo é cumprir o seu propósito. Caminhar naquilo que Ele deixou para nós é o nosso propósito. E se nós queremos ter êxito e alcançar aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que a Bíblia nos garante, nós precisamos estar comprometidos com esse caminho. Qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é por onde passar, espalhar as boas novas, por onde passar, ser luz do mundo, ser sal da terra, por onde passar, ser bênção na vida de alguém, por onde passar, tentar ajudar, tentar solucionar, tentar ser a resposta. Meu irmão, guarda isso. Quem está no caminho do Senhor, trilhando o caminho do Senhor, já não é só uma pessoa, é uma resposta na vida de alguém. Se você estiver trilhando o caminho do Senhor, você é a resposta para a vida de alguém. Você está dando continuidade àquilo que Deus deixou preparado para você. E se você trilhar esse caminho, naturalmente você vai ver os resultados. Esse é o caminho, esse é o caminho da igreja. Às vezes a gente está achando que o caminho da igreja é tanta coisa. O caminho da igreja é política. Não, o caminho da igreja não é política, meu irmão. O caminho da igreja é o caminho de Cristo. O caminho da igreja é quando o super-homem teve um beijo gay lá. Esse caminho da igreja, meu irmão. E a igreja está lutando lutas que não precisa lutar, quando devia lutar lutas que foi chamado para lutar. Avançar, transformar pessoas, pregar o evangelho, trazer aqueles que estão cativos, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão presos. É neste caminho que nós fazemos isso. Está dizendo: Tomé, é isso. Esteja olhando para o caminho, mas não olhe só para o caminho, Tomé, porque eu não sou só o caminho, eu também sou a verdade. E nós temos uma verdade. Essa é a verdade. Você quer avançar na tua vida? Anda pelo caminho que tem verdade. Faça disso o teu norte. Faça disso a tua bússola. Faça disso o teu manual de vida verdadeira. Faça disso como uma ferramenta poderosa para impulsionar você para os propósitos de Deus. E a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem caminhar o caminho de Cristo, mas estão desconectadas com a verdade. E elas dizem: eu penso assim. Você não pensa nada. Você não foi chamado para pensar, você foi chamado para obedecer. Você foi chamado para crer na verdade de Cristo. Mas eu penso que os tempos são outros. Os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. A verdade é a mesma. O pecado é pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta de Deus, independente do que a sociedade lá fora tem aceitado. E nós precisamos estar conectados com essa verdade. É ela
ela quem diz quem nós somos, ela quem diz para onde nós vamos, ela que nos mostra como melhorar, como progredir, como crescer, como sarar. É só ela que pode fazer isso. Mas o problema é que a gente está querendo ter o resultado das coisas de Deus, criando um Deus que atende às minhas expectativas. E ao invés de sermos parecidos com Deus, com Jesus, nós queremos um Jesus que seja parecido conosco, que fique preocupado com essas coisas fúteis que nos preocupam, que reduz o sacrifício dele a dinheiro no nosso bolso, a sucesso na nossa vida. E não que não tenhamos, e não que não possamos, mas não é assim que funciona. Não podemos construir uma verdade, nossa própria ideologia, nosso próprio entendimento. Deus é, a palavra é, não pode ser, é, não é vai que vai ser, pode ser que seja, ela é. E Jesus estava dizendo isso: olha, tem caminho, mas tem verdade. Se você estiver olhando para a verdade, não tem como você não alcançar aquilo que eu tenho preparado para você. Se você não tiver conectado com a verdade, não importa o tempo que você tiver de igreja, não importa o tempo que se dedique e está sentado aqui, se essa verdade não for aquilo que te norteia, meu irmão, talvez bobo você de estar aqui hoje. Podia estar fazendo alguma coisa com melhor proveito, porque daqui você não vai ter proveito nenhum, se isso não for verdade para a tua vida, se isso não for aquilo que você crê, aquilo que você segue, aquilo que te rege, aquilo que... Ele está dizendo: eu sou o caminho, mas eu também tenho a verdade, Tomé. Você não vai ser enganado no meio do caminho, você não vai se perder. Tanto que no capítulo número 14, na continuação dessa conversa que ele está tendo com o Tomé, ele diz: o Tomé fez uma pergunta que acelerou o processo, então deixa eu explicar um negócio para vocês, que eu vou falar só no capítulo 16, que ele fala no 16 também. Eu vou mandar o Espírito Santo. Tomé, fique em paz, que para te ajudar vai ter alguém, para testificar aquilo que está na palavra, aquilo que eu disse, vai ter alguém. E esse Espírito, ele mesmo diz, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que testifica. Porque alguém que decidiu caminhar no caminho de Cristo, quando está desconecto com a verdade, sabe. Quando está andando de forma errada, sabe. Quando peca, sabe. Quando desviou o foco, sabe. Porque o Espírito da verdade, ele é aquele que testifica da palavra do Senhor. Mas o Senhor não diz somente isso. Ele diz o seguinte: Tomé, eu sou um caminho, eu sou a verdade, Tomé, mas eu também tenho vida. Tomé, você não está entendendo o que eu estou falando, porque você ainda não experimentou aquilo que eu vou derramar. Mas a hora que eu derramar, Tomé, você não vai nem sentir falta de mim. A hora que eu derramar, Tomé, você vai entender que tudo aquilo que você caminhou do lado vai caminhar por dentro, e você vai conseguir avançar mesmo sem me ver, porque eu vou estar em você. Você nunca mais vai estar sozinho, você nunca mais vai se sentir abandonado. O Senhor está dizendo para Tomé: Tomé, você precisa se conectar comigo. E a forma que você vai se conectar comigo agora é caminhando pelo meu caminho, crendo na minha verdade, mas é sendo cheio do Espírito Santo, Tomé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, essa pessoa ela consegue caminhar independente do vale, independente da luta, independente do momento, independente das dúvidas. Existe algo nela, existe algo dentro dela, existe algo no coração dela que diz: vai, não para. É isso
isso que Jesus está dizendo para Tomé, e ele diz: olha, eu vou mandar o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, é o que está em mim, e quando ele chegar vocês vão perceber. Vida, meu irmão. A gente precisa viver um evangelho verdadeiro, e esse evangelho precisa ter vida. Se não tiver vida, meu irmão, a gente está aqui à toa. Se não tiver algo no teu coração que queima para servir ao Senhor, para estar aqui, para ser um instrumento de Deus, para ser usado por Deus, tem que ter algo dentro. Isso é o Espírito Santo. Se não, meu irmão, senão a gente para. Se não tiver vida, a gente caminha como o zumbi aqui, andando por um caminho que nos convenceu, lendo uma palavra que nos conforta de alguma forma, mas se não houver vida dentro de nós, não vale o caminho, não vale o tempo. Viver a obra de Deus sem o Deus da obra, meu irmão, é a pior coisa do mundo. É pesado, tem fardo. Mas quando você tem a vida de Deus, tudo tem que ser diferente. A tua ótica é diferente, a tua visão é diferente, as tuas prioridades é diferente, o teu jeito é diferente. Porque o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho já não é mais minha. A vida que tenho, ela vive para uma outra função, ela vive para outra coisa. Até que ponto você vai ser norteado por isso, meu irmão? Entenda o sentido da palavra: possuir-se, ser possuído por esse espírito. Porque da mesma forma que espíritos demoníacos invadem a vida de pessoas, quando ele sai, a casa está arrumada, é a oportunidade do Espírito Santo entrar e fazer morada completa, e a vida dele transbordar em nós, meu irmão. E quando a vida dele está em nós, não tem nada que te pare no meio do caminho, não tem nada que te impeça, porque só aquilo que te move pode te parar, e aquilo que te move não para, aquilo que você tem não acaba. Você quer fazer mais, você quer dar mais, e você quer caminhar mais, você quer avançar mais, você quer ir mais rápido, e você quer ir mais longe. O que tem queimado no teu coração? Como que está a tua vida com o Espírito Santo? Porque às vezes você tem uma boa teologia, talvez você tenha um bom conhecimento, talvez você esteja acostumado com as coisas da igreja, mas precisa ter vida. Em Ezequiel 37, o Senhor leva o profeta a um vale de ossos secos, e a hora que ele olha aqueles mortos, um monte de osso, o Senhor faz uma pergunta para ele e diz: profeta, podem esses ossos voltar a viver? E ele diz: Senhor, o Senhor que sabe, eu não sei. E daí o Senhor diz para o profeta: profetiza. E ele começa a profetizar no poder do Senhor, e aqueles ossos começam a se juntar, e é nessa visão, a carne começa a aparecer, os músculos, todos os ligamentos, a pele vem sobre aquela imagem que ele está tendo. Mas a hora que estava tudo pronto, estava tudo bonito, cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas não tinha espírito. E foi quando o Espírito Santo veio, é que a visão se concretizou.
Não adianta a gente estar aqui sentado, vivendo uma rotina evangélica, sentado numa igreja, dia após dia, se a vida de Deus não estiver fluindo, se isso não nortear a nossa vida, se isso não queimar no nosso coração, irmão, o que tem te movido? Quais são as primeiras coisas que passam na tua cabeça? Quais são as maiores preocupações? Quais são as suas prioridades? E isso está relacionado àquilo que você queima no coração. Uma razão pela qual viver, uma razão pela qual você pensar na eternidade, parar de pensar só em você mesmo. O que tem te movido? O que norteia? O que te faz fazer o que você faz? O que te faz estar aqui? O que te faz seguir a Jesus? Jesus está falando: Tomé, se a minha vida estiver em você, você vai enxergar o caminho. Se a minha vida estiver em você, essa verdade, ela vai ser verdade para você. Você não vai ter dúvida. Você não vai ficar pensando: ai, será que eu tomo essa decisão? Será que eu não tomo? Será que eu tomo esse passo? Será que eu não tomo? Será que isso é de Deus para mim? Será que não? E às vezes a gente está esperando tanta coisa que a gente quer que alguém fale para nós. Ei, te digo, ei, é isso, ei, essa palavra é para você, é isso aqui. Mas Deus já está dizendo em sua palavra aquilo que Ele espera de nós. O problema não é que Deus não fala, o problema é que a verdade ela não tem entrado no nosso coração. O problema é que a gente não tem a vida de Deus em nós e não consegue ler a palavra de Deus, não consegue se dedicar a isso da forma que deveria, e se dedica ao programa de televisão, aos bate-papos de esporte, ao jogo do nosso time, aos programas de notícia, aos Big Brothers, às novelas e todas as coisas. E meu irmão, tome as decisões que você quiser, tendo paz para isso, mas aquilo que você dedica tempo, aquilo que você mais investe, mostra quem é o seu Deus. Se o Senhor encher o nosso coração com o seu Espírito, você pode viver a tua vida, ter as suas escolhas, ter as suas preferências, você pode ter os seus sonhos e os teus projetos, mas tudo isso andando pelo caminho reto. Enquanto andava, o ide do Senhor, engana-se quem pensa que o ide é um mandamento. O ide não é um mandamento. A palavra no original não é ide, não é, é enquanto vai. Jesus não está mandando você ir porque você está indo para algum lugar, meu irmão. Ninguém está parado. Ele está dizendo: enquanto vai, enquanto você avança, deixa eu fazer a diferença através de você. Enquanto você avança, realiza os feitos do Senhor através da sua vida. Você quer conquistar, tem coisas que você tem sonhado, mas durante o caminho, abençoa a gente. Seja um instrumento na vida das pessoas, transforma o ambiente, porque aqueles que têm a vida de Deus são assim que vivem. Jesus tinha mostrado o caminho. Isso era tão claro agora para Tomé, porque Jesus ele tinha todas as características. Era alguém com propósito, era alguém cheio da verdade, e era cheio do Espírito Santo. Mas sabe por que Tomé podia viver exatamente como Jesus? Porque Jesus também era homem como ele. Jesus não colocou um caminho que a gente não pudesse acessar. Jesus não fez um pedido que a gente não pudesse responder de forma assertiva. Se Jesus disse, é porque é possível. Se Jesus disse, é porque a gente pode viver uma vida diferente, caminhando com um propósito, com um objetivo, caminhar com um destino claro, um objetivo claro. Sabe, eu tenho um monte de sonho, mais sonhador que eu não tem ninguém aqui. Eu tenho 3 sonhos por dia, e eu alimento todos eles, desculpa.
estão crescendo lá em casa. Mas se eu realizar tudo isso, e no final da jornada eu não puder ouvir Deus falando assim: servo bom e fiel, você fez aquilo que eu esperava de você. E porque você fez aquilo que eu esperava de você, eu fiz coisas que você esperava. Mas os teus olhos nunca estiveram nas coisas, seus olhos sempre estiveram em mim. A tua preocupação nunca foi com a bênção, sempre foi com o abençoador. O Senhor, você nunca esteve olhando para aquilo que vinha das minhas mãos, você sempre olhou para mim. E se a gente viver isso, meu irmão, a gente está cumprindo aquilo que o Senhor estava nos ensinando. E por cumprir aquilo que Deus está nos ensinando, Deus muitas vezes, por sua graça e misericórdia, vai cumprir aquilo que nós estamos esperando. Porque o salmista vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu me dedico a Ele, e Ele está dizendo que Ele vai se dedicar a coisas que eu também tenho. Eu paro de olhar para o lado, eu paro de olhar para o futuro, eu paro de olhar para as contas, eu paro de olhar para tudo, eu olho para Deus e digo: Deus. E Ele olha de volta e diz: filho, deixa eu cuidar de você. Continua olhando para mim, deixa eu cuidar. Eu estou preparando tudo. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você ir embora para a tua casa hoje. Não se preocupe. Lança diante dele as suas angústias, a sua ansiedade. Não se preocupe. Ele tem um plano. É só você continuar no caminho, seguir a verdade e deixar que o Espírito Santo ele entre no teu coração, ele possa mudar a tua visão, mudar as tuas prioridades, mudar a tua cultura. E quando você estiver vivendo isso, meu irmão, as dúvidas já não chegarão da forma que chegavam. As tuas inquietações, as tuas crises, elas vão ter diminuído de um tanto. Meu irmão, deixa eu falar, quem está falando aqui é um cara problemático, sabe? Na fila de crise eu entrei umas 10 vezes, peguei umas de vocês, certeza. Mas quanto mais próximos do Senhor nós caminhamos, menos inquietações nós temos, mais confiança nós temos. E confiar naquele que tudo pode é tudo poder, mesmo no meio da impossibilidade. Talvez você está olhando para o lugar errado, quando você precisava olhar para Deus, seguir o caminho, viver a verdade, receber essa vida. E o resto, meu irmão, deixa com Ele, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu queria orar com você, se pudesse colocar em pé nessa manhã. Ah, Deus, o Senhor é bom. O Senhor nos dá mais do que podemos imaginar, Pai. O Senhor, Pai, tem o controle de todas as coisas, Pai. O Senhor tem o governo de todas as coisas. O Senhor não criou filhos, não nos adotou como filhos para viver como renegados, para viver dispersos. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para trilhar o mesmo caminho, viver da mesma vida, partilhar da mesma mesa. E nós não queremos trilhar um voo solo. Nós queremos ter comunhão com o Senhor e com aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, em nome de Jesus,
Talvez não seja fácil parar de olhar para os nossos problemas mais atuais. Talvez não seja fácil, Pai, calar o homem, a mulher que vive em nós, para viver o teu propósito. É difícil renunciar, Deus. É difícil abrir mão. É difícil confiar naquilo que nós não estamos vendo. Mas esse é o único caminho que existe para nós. Só existe essa saída, não existe outra. E eu sei, Deus, eu tenho no meu espírito nessa manhã que tem pessoas aqui que já tentaram de tudo, que tem áreas da vida que eles já tentaram, já arriscaram, já investiram, já sofreram, já recomeçaram, mas a palavra do Senhor nessa manhã é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Paremos de olhar, Pai, ao nosso redor, Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam. Avançamos para aquilo que está diante de nós, porque no Senhor nós temos um futuro, no Senhor nós temos um destino. Se ninguém nunca nos direcionou, se ninguém nunca nos apontou, se ninguém nunca nos ensinou, se ninguém nunca nos pegou pela mão, se ninguém nunca nos deu possibilidades de avançar, não importa, o Senhor está nos dando destino. E foi algo preparado pelo próprio Deus. Nós só queremos seguir nesse caminho, o caminho de Cristo. Nós só queremos, Pai, seguir essa verdade. A tua palavra é a verdade, e nós só queremos a tua vida, Deus, porque a tua vida é o que precisamos. A minha vida é tão vazia sem o Senhor. A minha vida é tão sem sentido sem a tua presença. É por isso que Davi, quando peca, ele não liga para o trono, ele não liga para a coroa, ele não liga para o palácio, ele diz: Deus, tira tudo, só não tira a tua presença. Que nós podemos avançar com lutas, nós podemos avançar sem dinheiro, nós podemos avançar com problemas de relacionamento, nós podemos avançar com enfermidades, mas nós não podemos dar um passo sem o Senhor, Pai. Encha-nos. É a tua vida em nossa vida, não o contrário. É a tua história na nossa história. Nós precisamos, Pai, caminhar, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a avançar, nos ajuda a ter paz que excede todo entendimento, mesmo que a gente não entenda. Nós cremos em Ti, Deus, e isso basta, porque o Senhor deixou tudo preparado. E se o Senhor cuidou de nós até agora, temos certeza, Pai, que tem muito mais coisa a viver no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche-nos com Teu Espírito até transbordar, Deus. Enche-nos com a Tua vida, Pai, ao ponto da gente não encontrar a nossa vida sem esbarrar no Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus presente, que um tempo caminhou do lado, mas agora caminha dentro, e dentro é melhor. Obrigado, Pai, por todas as promessas, por todas as palavras, mas obrigado pela Tua presença. É tudo o que precisamos, e nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vai embora essa semana com uma perspectiva diferente. Vai embora essa semana olhando para um horizonte que talvez você não tenha olhado.
com prioridades que talvez você não tenha colocado. E você pode ter certeza que o momento que você estiver cuidando das coisas de Deus, certamente Deus vai estar cuidando das tuas. Que o momento que você estiver se dedicando à verdade de Deus, essa verdade vai estar respondendo inquietações no teu coração. E quando você decidir abrir mão da tua vida egoísta, que tudo quer, que tudo deseja, e ser cheio da vida de Deus, você vai ter muito mais do que você quer e do que você deseja, mas vai transbordar na vida das pessoas, porque esse é o caminho, e está tudo pronto em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar encerrando nosso culto. Abençoa a nossa semana, os nossos desafios, mas nós temos uma palavra, e quem tem palavra tem tudo, que nós queremos viver através dela. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa celebração, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, sempre tem algo preparado para nós, Pai, e hoje não foi diferente. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos renova, Pai, renova a nossa mente, renova o nosso coração, Deus, e sempre nos dá uma nova oportunidade, Pai, e hoje talvez seja recomeço para muita gente aqui. Nós só queremos, Pai, guardar essa palavra no nosso coração e seguir os Teus propósitos, Pai, até essa jornada terminar e sermos aprovados pelo Senhor, porque é esse o projeto para as nossas vidas. Abençoe a nossa semana, Pai, abençoe os desafios que temos, Pai, abençoa, Pai, aquilo que trazia, Pai, inquietação para nós até esta manhã, porque a nossa ansiedade foi lançada agora diante do Senhor, e nós queremos confiar, nós queremos obedecer, e nós queremos viver, Pai, durante o caminho, por mais difícil que ele possa ser, o propósito do Senhor para a nossa vida. Nos abençoe e nos guarda, cada família aqui, Pai, aqueles que nos visitam, Pai, aqueles que não puderam estar, Pai, abençoa cada um deles, nos leve todos na paz do Senhor, Pai, nos guarda, fale ao nosso coração, de dentro para fora, e que possamos transbordar, Pai, enche-nos até transbordar, é isso que o Senhor deseja, em nome de Jesus. E pedimos nessa manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez essa manhã, abraça seus irmãos, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.